Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos maiores desafios que eu tive ao longo da minha jornada de leitura. Vamos conversar um pouco sobre A Paixão Segundo GH da nossa Clarice Lispector. Então, pessoal, como eu disse, essa leitura aqui, A Paixão Segundo GH, da Clarice, acabou sendo uma das leituras mais desafiadoras que eu tive ao longo aí da minha vida de leitora. Eu sempre tive medo de ler Clarice Lispector, isso eu falo abertamente para todo mundo, porque sempre que eu fui estudar a Clarice, ver um pouco sobre a Clarice, teve as questões de tudo que ela aborda ao longo das narrativas, que acaba sendo um pouco difícil às vezes, para determinados tipos de leitores. Eu já li um livro dela, A Hora da Estrela, tem resenha aqui no canal também, se vocês quiserem dar uma olhada, e foi um dos livros que eu mais gostei ao longo da minha vida. Eu acho, assim, espetacular, ficou aí um dos melhores livros que eu li ano passado e com certeza já entrou aí para os livros que eu mais gosto. Então eu decidi continuar na minha jornada de ler Clarice Lispector e eu escolhi A Paixão Segundo GH, que é um dos romances mais conhecidos aí dela, da Clarice. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre esse livro aqui. Então, pessoal, eu vou começar falando um pouco para vocês sobre o que acontece, qual é a história do livro. Mas eu vou falar para vocês que a gente não deve se apegar tanto a esse estilo linear que é conhecido dos romances, A Clarice, ela aborda tudo de uma maneira muito diferente, é por isso que ela é reconhecida, por ser a Clarice Lispector. Mas vamos lá, a gente vai acompanhar a história da nossa personagem, a GH, e a gente só conhece pelas iniciais dela, GH. E aí tem diversas teorias. Uma delas é que esse GH se refere a gênero humano, que foi aí uma escolha da Clarice para representar o gênero humano e várias questões que ela aborda em diversas interpretações ao longo do livro. Então a gente acompanha essa história da GH. Ela é uma mulher assim, de 50 anos, que ela mora numa cobertura no Rio de Janeiro. E ela é uma mulher muito rica. Ela é escultora, ela faz esculturas, porém o dinheiro dela, a sobrevivência, o sustento dela não vem disso. Ela tem aplicações, ela vive de outras coisas. Porém, ela não trabalha no emprego formal, o emprego dela é ser escultora. E ela, sim, ela é muito reconhecida na sociedade, da classe alta do Rio de Janeiro. Enfim, então ela é uma mulher rica aí nos seus 50 anos. E em um determinado dia, a empregada dela se demite, que ela ficou em torno de 6 meses na casa da GH, e ela se demite. E aí a GH decide fazer uma limpeza no quarto dessa empregada. E ela já foi com o pensamento que o quarto estaria imundo, estaria totalmente poluído, porque além de ser o quarto onde a empregada dormia, também servia aí para um despejo de trapos, de qualquer coisa que a GH não queria mais, ela ia colocando ali naquele quartinho. Então ela decidiu que ia fazer uma limpeza, preparar o quarto para a nova empregada. E aí que a gente vai começar a nossa história. Porém, quando ela entra no quarto, ela tem uma grande surpresa. Isso porque o quarto estava extremamente limpo, estava limpíssimo, estava arejado, estava uma limpeza profunda. E ela fica até um pouco desconfortável com toda essa limpeza. Ela usa aí nesse trecho diversas palavras que remetem à secura, sabe? Tipo, algo árido, seco. Então, a primeira coisa que ela quis fazer, ela ficou super surpresa, que estava tudo tão limpo assim, mas a primeira coisa que ela quis fazer era atacar água em tudo, deixar aquele lugar mais úmido que ela representa, toda essa secura. Ela usa sinônimos de representar essa secura. Porém, em um determinado momento, ela vai afastar um guarda-roupa o armário, guarda-roupa, e ela se depara com uma barata. E aí, gente, a partir desse momento, a gente vai ter toda uma grande viagem existencial, porque a partir do momento que ela encontra, que ela olha para essa barata, ela começa a ter uma crise existencial, e aí sim que a nossa história se desenvolve. E a partir dessa crise existencial, aí, gente, começa uma parte que existem diversas interpretações, e nenhuma delas
é a real, entendeu? É a fixa. Então, a partir do momento que ela encontra essa barata, a nossa personagem GH, ela começa a refletir, ela começa a relembrar, a falar de diversas coisas em torno aí desse pensamento dela, dessa crise existencial que está acontecendo aí na vida dela, né, naquele momento. Então, tem diversas formas de interpretar esse momento do livro, né? O centro do livro mesmo, né? Que é essa crise existencial da personagem, que diversas questões vão surgindo. Então, alguns vão avaliar, né? Alguns críticos, né, vão entender isso como uma questão do ser, do eu. O que é o eu? O que é o ser? Por que a gente está aqui? Então, dá para perceber, né, ao longo do livro como a Clarice, talvez, ela quis representar essa busca por sentido na vida. De certa forma, uma busca por identidade. E tentar entender o que é o eu, né, na filosofia, uma forma geral, de certa forma. Então, essa é uma das formas de interpretações. Questões de identidade, o motivo do porquê que a gente está aqui e tentar refletir sobre esse eu, sobre esse ser, né, de certa forma. Já alguns psicanalistas vão entender toda essa passagem da nossa personagem como o subconsciente, como ela deixando o subconsciente agir. Porque a gente sabe que a nossa mente consciente é uma formiguinha perto do nosso subconsciente, que seria um elefante, né? Eles fazem aí essa jogada. Então, alguns, né, vão interpretar como o subconsciente da personagem vindo à tona, né? Tudo que estava guardado, de certa forma, escondido na mente dela, que começa a surgir a partir do momento que ela encontra essa barata. E também, né, tem essa outra questão que a gente pode falar sobre a metafísica, que é uma das formas que os críticos interpretam. Questões que envolvem a compreensão do universo e do ser. Essa da metafísica, eu acho que é a que eu mais me identifiquei, que é o que eu mais consegui encontrar sentido, né, que eu consegui perceber. Essa busca mesmo de compreender o ser humano, basicamente de onde a gente veio e, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui no mundo. Ela faz, em um determinado momento, uma avaliação de tudo que a gente construiu ao longo da civilização, né? Todos esses prédios, a tecnologia, a ciência. E isso, de certa forma, está colocado na nossa compreensão do ser humano, né? Por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer, o que é o ser humano, de certa forma. Então, essa questão de avaliar o livro como uma metafísica, né? Como essa visão da metafísica, eu acho muito interessante e também é uma das visões assim, que eu mais tive uma conexão, entende? E também outra que eu concordo bastante é da espiritualidade, essa busca da personagem por encontrar o divino e em certa forma, né, essa busca pelo divino vai refletir na barata e muitas vezes a barata como a natureza em si, como muitas vezes a gente tem nojo do que aquilo que representa a humanidade, de certa forma. Porque a barata estava aqui, no nosso mundo, muito antes da gente. E provavelmente ela vai estar depois que a gente for embora. Então a gente ter nojo, a gente ter repulsa, a gente olhar para a barata como um ser inferior, muitas vezes, na visão dela, né, o que eu estou interpretando, tá, gente? Pode ser uma grande viagem. Pode ser, de certa forma, uma repulsa ao próprio ser humano, ao próprio gênero humano e a natureza em si. Então, eu acho que talvez, às vezes, ela usa, né, a metáfora da barata para procurar o divino, né, como se a barata estivesse mais próximo do divino, que é a natureza em si, que é tudo que está em volta da gente. São diversas interpretações. Mas eu queria ler para vocês a primeira parte do livro, né, quando a Clarice, ela começa o livro, que eu achei uma das formas mais bonitas de todas, e eu queria falar um pouco para vocês sobre isso. Então ela diz assim: a possíveis leitores. Esse livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando, inclusive, o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que esse livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo,
O personagem, GH, foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Então eu acho que só esse começo dela, né, dá pra gente entender, bem entre aspas, tudo que o livro pode refletir na gente. Só que eu tenho que fazer uma ressalva aqui, né? A Clarice logo ela pede, né, que ela ficaria contente se esse livro fosse apenas lido por pessoas de alma já formada. Eu devo confessá-los que talvez eu não estaria pronta para ler esse livro. Eu acho que eu não tenho uma alma formada para entender tudo que a Clarice quis passar aqui. Teve muitas partes, pessoal, agora sendo bem sincera, que eu fiquei muito perdida, que eu parei mesmo, tentei procurar artigos, textos de críticos, né, para tentar entender um pouco sobre essa narrativa. Então, agora falando mais sobre a minha opinião. Eu achei o livro fantástico. A escrita da Clarice, né, quando ela entra no fluxo de consciência, que é o que ela é comparada, né, a Virginia Woolf, a Sylvia Plath, esse fluxo de consciência é algo assim fenomenal. A gente, sem dúvidas, uma das maiores escritoras da humanidade, eu considero. Clarice é espetacular. Só que, assim, igual eu falei, eu acho que a minha alma não estava formada para ler um livro como esse. Eu percebo, tenho certeza que eu deixei muitas coisas passarem. De tudo que eu avaliei, algo eu peguei, né, essa questão da metafísica, da espiritualidade, é algo que eu creio que esteja, né, próximo ao que eu entendi, mas não é algo concreto. Então, eu penso que eu deixei sim muita coisa passar e tenho certeza que eu vou voltar nesse livro daqui a uns anos e espero entender mais, entender melhor. Mas, de certa forma, eu gostei muito da leitura, isso porque me desafiou. Eu sempre agora busco livros que eu tenho medo mesmo, que eu tenho receio de ler por não entender. Eu acho que isso que faz a gente crescer, né, como pessoa, como leitor, nessa jornada. Então, eu recomendo fortemente para vocês A Paixão Segundo GH, da Clarice. Pode ser, sim, um livro complicado, um livro difícil, mas vale muito a pena. E é claro, né, é gostoso quando a gente lê um livro numa certa idade, a gente tem uma visão e depois a gente lê ele mais pra frente, percebe o quanto que a gente amadureceu. Eu espero que no meu caso aconteça isso. Mas deixe aqui nos comentários se vocês já leram, né, esse livro aqui, A Paixão Segundo GH, da Clarice, o que vocês acharam, qual foi a interpretação, me deixem tudo aqui embaixo. E eu volto em breve com mais resenhas.